Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é uma ativista negra, atriz do Bando de Teatro Olodum, museóloga, assistente social, historiadora e também uma das autoras do premiado livro Calu, uma menina cheia de histórias. Uma mulher inquieta, atenta aos movimentos sociais, à transformação pela qual passa a nossa sociedade, o que certamente a deixa também com um olhar crítico sobre todas essas mudanças. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Cássia Vale. Muito obrigado, Cássia. Seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com você, que bom. Obrigado pelo convite, feliz. Uma mulher multifacetada, não é? Você atua em várias frentes ao mesmo tempo? Poxa, eu sou ariana, com ascendente em Áries, então pense aí, uma mulher de Xangô, Impulsiva. impulsiva, e consigo atuar de tudo que eu quero e faço. Essa semana eu estava falando isso, é tão bom poder dizer que todas as minhas áreas eu sou muito feliz. Sou muito feliz na área da coisa da escritora, que me tornei um dia desse, me dado tanta alegria, abrir um portal, trabalhar com criança, abrir uma outra Cássia. Ser atriz do Bando de Teatro Olodum me dá um orgulho, uma felicidade de ver que na nossa terra tem tanta gente bacana e que a gente teve a oportunidade de mostrar isso para o mundo, né? O bacana do lance do Opaió é que as pessoas, a televisão veio para a gente não foi levar pato feito nenhum, as pessoas vieram para a gente, levaram a gente, descobriram que atrás de umas pessoas boas, como o Lázaro Ramos, que já estava lá, tinha muita gente bacana, né? Então Você isso está é muito falando bom. do Opaió, que é um dos clássicos do Bando de Teatro Olodum, já há mais de 20 anos. Pois é, o Opaió já Aliás, dá o Opaió tem quanto tempo? uns 28. 28 Uns anos? Então 28, tá certo isso. é. O Bando de Teatro já Vai tem quase fazer 30 ano que 30 vem. anos, Pois exatamente. é. Um clássico também que você, inclusive, tem participação, é o Cabaré da É o Raça. Cabaré da Raça. Ele foi muito falado e cada vez mais ele é bem sempre falado, né? O cabaré, para mim, é emblemático. Eu acho que é um divisor de águas do Bando de Teatro Olodum. Por quê? Porque até então, acho que a crítica baiana e o próprio teatro baiano via a gente ainda assim, a gente ia tendo uma ascensão, mas ainda não era visto de verdade como ator. Até porque alguns de nós não temos a profissão de ator, né? Nem todo mundo fez a licenciatura de teatro. Temos outras frentes. É o seu caso. É como o meu caso. Então, com o cabaré foi um sucesso, né? Nasceu com aquela polêmica louca de que só que quem disser, quem provar que é preto ganha minha passagem. Ali a gente já estava fazendo uma política pública, já estava com ação de afirmatividade, né? E foi uma loucura isso. Ao mesmo tempo, isso o público aceitou de uma maneira. A gente fazia no cabaré que cabia 100 pessoas. Todos os dias voltavam 200 pessoas, porque as pessoas pensavam que estava no Vila, que cabe muito mais do que 100, e voltavam. Então isso foi vindo, sabe? Acho que essa coisa do público, a gente conseguiu transformar o público do Vila Velha. Como é que você explica esse fenômeno que é o Bando de Teatro Olodum? Eu acho que a questão da gente ter essa consciência de que é um trabalho de grupo. Ser grupo é muito difícil, num sistema onde a gente às vezes não acha apoio em nada, então a gente tem que se apoiar entre nós mesmos. Acho que tem uma coisa legal, a gente queria construir uma estética, o bando tem uma estética própria, particular, construída como nós, todos nós somos atores autores do que fazemos, a maioria de nós também damos pitaco e escrevemos a nossa dramaturgia, a composição dos personagens é feita por nós. Eu acho que era uma vontade enorme de construir um teatro baiano com qualidade, com uma cara específica. Você falou do Cabaré da Raça, que é um divisor de águas, mas o Opaió também ganhou uma projeção nacional, inclusive, não é? Foi para o cinema, virou um seriado na TV. Verdade, eu acho que é cabaré, mas tenho consciência que Opaió também é um grande milagre, até porque a história do Opaió é que é uma peça que, numa semana, a gente levantou. E teve uma polêmica enorme entre nós e o diretor, porque ele, com a visão dele já de macaco velho, dizia, tá pronto. E a gente, não, a gente tinha ninguém era a minha segunda peça. Não é possível, mas uma semana e uma semana. E uma semana a gente monta uma peça que vai
para o cinema, que depois vira seriado, que tem Caetano Veloso como um grande padrinho. A gente foi para o Rio de Janeiro com essa peça e ele assistiu. Quando ele assistiu, ele moveu, fez uma noite para a classe, porque ele disse, depois de Asdrubal trouxe o trombone, eu não vejo, nunca vi coisa mais interessante para minha cabeça. Asdrubal trouxe o trombone, que foi um movimento no início dos anos, dos anos 80, não é isso? Uma coisa que tem gente maravilhosa, Regina Casé, Evandro Luiz Mesquita, Fernando. Exatamente. E que no Rio foi o que há. Mas ele, inclusive, Caetano abre o primeiro livro da gente, da trilogia, dizendo, é um prefácio dele dizendo isso. Depois do Asdrubal trouxe o trombone, eu nunca mais vi uma coisa tão genial. E que bom que é da minha terra, que ele tem bem isso, né? E que bom que é da minha terra, e eu pude mostrar que da minha terra tem tanta coisa boa. Então a ideia do filme é de Caetano. Ele abre mão, ele apresenta a gente a Monique Gardenberg, que é a diretora. Ele abre mão, ele tinha um roteiro dele, mas ele abre mão e apresenta para ela, porque ele disse, no fundo, eu não sou bom disso não, você que é boa, quem é boa para fazer cinema é essa daqui. E anos depois, isso tudo foi em 92, e vai acontecer, meu Deus, acho que quase 16 anos depois, essa história toda. Então, claro que essa peça tem um feitiço aí, né? Certamente. Tem um negócio estranho, bom no ar, né? E curioso, porque você não teve uma formação acadêmica na área do teatro, acredito que o bando do teatro deve ter sido a sua escola. Exatamente. O que te levou a fazer teatro? Mas eu vou deixar essa resposta para o próximo bloco. Cássia Vale, nossa convidada no Bahia da Gente, a gente volta já já. Bahia da Gente, já de volta, a nossa convidada Cássia Vale. Estava te perguntando no bloco passado, como é que você se descobriu atriz? Pô, é uma história muito interessante, curiosa. Eu conheci o bando como público. Fiquei encantada, aquele bando que estava misturando uma coisa nova, trazer uma porção de atores negros para a cena, sendo protagonistas. Música, o Olodum estava no auge, então era a banda mirim, ao vivo, cantando música. Eles dançavam, cantavam e atuavam. Eu saí encantada, era noite, só falava disso. Meses depois, o bando resolve abrir uma segunda oficina, porque os atores normalmente entram no bando através dessas oficinas. E uma prima minha que fazia teatro achava que eu tinha o maior jeitão. Eu nem me sabia, não tinha a menor ideia de que eu tinha esse jeitão. Até então você atuava como museóloga, até então eu estava ainda nem fazendo a primeira faculdade de serviço social. Estava terminando o terceiro ano. Sim. E ia fazer serviço social. Museóloga, então, ainda nem entrava. Não, a museóloga eu me encantei por causa de uma atriz do bando. Aí, bom, teve essa oficina e eu me lembro que o bando já tinha feito sucesso danado com a peça Essa é a Nossa Praia. Estava 6 meses em cartaz, desde quando eu assisti não parou mais. Então a gente tinha 150 pessoas no Gregório de Matos para fazer a oficina, porque era através de seleção. Eu fiz, não vou passar. Só que era de manhã, de tarde, de noite, ia tendo as atividades, eu fui passando, a minha prima não ficou. Quem passou fui eu, e lá se vão quase 30 anos dentro desse bando de Chato Olodum, né? Eu ainda estava acabando de entrar na maioridade. As coisas, então, seu primeiro papel foi qual? Meu primeiro papel foi uma peça do bando que não tinha personagem específico. Chama-se Novo Mundo. A segunda peça logo após a Nossa Praia. É o Novo Mundo, é a forma de contar como o mundo aconteceu na visão banto, queto, ijejá. Então era como se fosse... E alorixás. O segundo, bem forte, é a Dona Raimunda, que aconteceu num processo de improvisação, porque eles já tinham todos os personagens da Nossa Praia que eram da rua. Então, o que é que acontece? A minha oficina vem criar os personagens que estão dentro daqueles casarões. Então, tinha uma história de esse povo que a gente na Bahia é o que mais tem, né? Que lê carta, que lê búzio. Então, eu fui atrás de muita mulher que lia carta, que lia búzio, que era bem rezadeira. Porque os personagens... Pra definir o personagem. Porque os personagens do bando, a gente faz muito isso, esse laboratório. A gente vai atrás, vai, conversa, quer saber. E a gente não representa a baiana do acarajé. É um processo que não se esgota, né, Cássia? Esse processo de formação do ator. Não. Como é que você se vê hoje enquanto profissional da área? Você busca, por exemplo, que tipo ainda de aperfeiçoamento? Olha, a gente, assim, terminantemente, o bando tem aulas de
canto, a gente não para de ter canto, de ter de dicção, de ter de corpo, porque até, como eu falei, o ator do bando tem que cantar, dançar, assoviar bacana. Então, faz parte dessa estética que a gente criou. Então, estamos tentando tempo tendo aula de corpo, aí dança clássica, o afro é bem forte. Eu diria que assim, cada personagem precisa de alguma outra coisa. Queremos agora fazer um infantil, e que vai ser o circo. Então, todos nós já estamos com a cabeça, o que será? Um quer tomar aula de perna de pau, acrobacia. A gente está sempre, para cada espetáculo, precisa de uma coisa especial e a gente corre atrás disso. Você está tocando num ponto legal, porque, ao que parece, a sua história sempre foi muito mais lidando com um público mais adulto, não é isso? Seja como museóloga, historiadora, assistente social, integrante do bando do Teatro Olodum. Aí partiu para escrever um livro infantil ou infanto-juvenil, não é isso? O que te motivou a se aproximar do público infantil? E agora, falando que está prestes a participar também de uma montagem infantil. Isso, olha, eu vou dizer, eu tenho um projeto chamado Patrimônio Cidadão, que foi o meu mestrado, que a ideia era, os museus estão aí, mas se eu, da comunidade, pudesse dizer que objeto eu gostaria de estar lá realmente exposto, o que seria? Então, nesse processo de pesquisa, eu ouvi coisas maravilhosas. Eu queria que o doce da minha avó tivesse lá, contado como é isso, a trança do pescador, como é que faz rede. E aí a gente fez anos esse trabalho com adultos e adolescentes. Eu fiz, mas sabe o que eu acho? Que a gente precisa, para as crianças gostarem de museu, a gente precisa trabalhar com elas muito cedo. Existe uma imagem, existe uma ideia muito horrorosa, essa de é velho, cai no museu. Isso está no inconsciente. Precisa de muito trabalho para a gente ir tirando. E para a gente ir tirando, a gente precisa... Um programa que não combinaria com criança, né? Aparentemente. Aparentemente. Né? Ficou essa imagem, né? Sim. Tá melhor, tá muito melhor, mas ficou. Então vamos trabalhar logo com a criança. Então, o que a Lu vai trabalhar é sobre museu. É museu, memória, identidade e ancestralidade. Só que ela é uma menina muito especial. É uma menina que vê um museu numa ilha e que ela não precisa de objetos. Ela entende que o museu pode ser simplesmente o sabor do doce da vovó também é musealizado. As histórias dos pescadores daquela ilha devem também ser musealizadas. Ela entende o museu aberto, bem moderna, é uma menina moderna, mas que com certeza aproxima, a gente sai daquela, então tudo pode ser musealizado, não só as coisas velhas que vão para o museu. Porque ficou muito tempo isso bem mal trabalhado na cabeça de gente adulta. É importante que se quebre essa imagem, não é? E aí, porque o museu, de fato, é um espaço riquíssimo, dinâmico. Né? Conta-se histórias, pois é a nossa cultura. É super errôneo, isso é coisa de museu, completamente errado. Mas a gente sabe que essas coisas vão passando de pai para filho anos, né? Isso está no inconsciente. Então a ideia do Calu era para isso. E atingimos mais do que isso, né? A gente, além de... Ela é um livro que também trabalha com representatividade. Fui para muitos lugares do Brasil afora falar sobre representatividade, porque é uma personagem negra, é uma menina negra na capa. Durante muito tempo a gente pouco vê crianças negras na capa. Você divide a autoria com a Luciana Palmeira, que também é museóloga. Também é museóloga, baiana, minha amiga de muito tempo, comadre e parceira da vida inteira, porque a gente escreveu um livro aqui na Bahia e em Brasília. Porque ela trabalha em Brasília, eu fiz, a ideia está aqui, vamos juntas. Já fiz a oportunidade da gente fazer aquela nossa ideia agora. Então, a gente fez uma do Cautas de lá e saiu esse livro com prêmio, né? A gente está falando da Calu, mas tem um livro recém-lançado também, não é? Um novo. Tem aí super no forno, que é o Bloquinho de Canções e Poesias da Calu. Que no final de 2018 teve sarau, inclusive, não é? Isso, experimentei meio como uma prévia direção. do lançamento do livro, não é? Experimentei dirigir junto com o ator do bando também, Leno Sacramento. O que é uma coisa nova até, não é? Fazer um sarau infantil. Isso. Pesquisamos e vi que é coisa nova, novíssima. Pelo menos no Norte e Nordeste a gente não tem sarau, a gente tem muito para adulto, adolescente, mas para criança, com músicas autorais, poesia infantil, com jeito de criança, podendo também de novo falar de representatividade, memória, identidade. As minhas poesias vão de novo permear por aí. Que legal. Eu falei no começo que você é uma figura muito atenta às mudanças que ocorrem na nossa sociedade. Suponho que seja mesmo, até porque acredito que um dos papéis dos atores, né, para quem lida com teatro, é exatamente conhecer as pessoas, não é? O ambiente que nos rodeia para
se identificar com mais facilidade com os perfis, os diversos perfis com os quais o profissional da área lida quando interpreta determinados personagens. Eu queria que você falasse um pouco mais também sobre essa sua visão de mundo, não é? De realidade nossa, no próximo bloco. Cássia Vale, nossa convidada no Bahia da Gente, já já de volta. Já estamos de volta, Bahia da Gente, com a nossa convidada, Cássia Vale. Cássia, você está atenta a essas mudanças pelas quais a gente passa hoje em dia, e muitas mudanças em todos os níveis, social, cultural, político. Até que ponto isso interfere no seu dia a dia, na sua vida profissional? Eu costumo dizer que o ator tem que ter uma anteninha, né? E tem mesmo, acho que é o ser da anteninha. A gente tem que estar sempre captando as coisas do momento, da nossa atualidade, quando puder, e no caso do bando, principalmente, por ser um grupo ativista e que tem uma história para contar, a gente tem uma responsabilidade, né, de estar atento e tentar colocar no palco coisas para a reflexão. Acho Que tipo de reflexão? O bando tem uma bandeira forte, que é a questão do racismo, que, por incrível que pareça, ainda é muito entranhado nesse nosso Brasil afora. Então, a gente já tem uma responsabilidade de estar falando sobre esse racismo. A gente não quer dar a fórmula de como acabar, mas a gente quer falar, reclamar. A nossa peça de 25 anos, estamos falando dessa coisa dessa mortandade de crianças, que, na realidade, eu fui fazer uma reflexão desde 92, com a Paió, a gente está falando isso, está morrendo criança. É um paradoxo isso, né? Porque a gente vive num estado que é o mais negro do Brasil e o racismo ainda é um tema super atual. Você percebe, pelo menos, avanços nessa discussão, na conscientização das pessoas para que seja cada vez menos forte, cada vez amenizado Eu esse gostaria tema de junto com as dizer que pessoas? sim. Eu adoraria dizer que sim. Mas eu vou dizer a você, acho que a gente tem novas discussões, temos avanços, mas qual é um dos fenômenos do cabaré? O cabaré vai falar justamente só de preconceito, de uma forma cômica, engraçada, mas que dá uma alfinetada. E por que será que ele tem esse público todo que vai? E a gente, quando foi fazer 20 anos, disse, não, o texto está por fora, está desatualizado. Quando a gente fez, parecia que era novo. A gente tinha uns 3 anos que não fazia e comemorou os 20 anos. Tudo novo, que pena. Então, o que eu gostaria de dizer é que temos avanços, mas também não tantos para a gente não deixar de fazer cabaré da raça. As pessoas pedem toda hora para ver cabaré da Por que raça. você acha que não tem tantos avanços ainda? Porque eu acho que o racismo é uma coisa cruel, ele vai se modificando, ele parece um camaleão. Quando pensa que você sanou de um lado, ele vem e inventa uma outra forma. É uma coisa, é um monstrinho que criamos, né, porque estamos juntos disso tudo, muito cruel e camaleônico, porque ele consegue se modificar. Não, é curioso, né? Porque a gente, quando pensa que a gente está entrando numa fase em que a conscientização das pessoas está cada vez maior, Maravilha. a liberdade de expressão cada vez maior, aí a gente se depara com movimentos sociais ou até movimentos políticos de direita, não é? De meio que um retrocesso. É por isso que eu disse, é um monstrinho, é um camaleão. Quem é que ia imaginar que dos últimos 2 anos a gente ia ouvir tanta barbaridade? A gente aqui é garantindo que estamos num avanço, estamos num avanço, estamos num avanço. Aí quando a gente ouve, fala, não, então essa coisa é monstruosa e que precisa ser combatido, a gente precisa entender. Acho que o brasileiro cada vez mais tem que entender que ele é racista sim, porque se perguntar, a gente camufla, então talvez isso é um problema. Algumas pessoas são capazes de dizer, eu não sou racista não, mas... Aí quando pensa que não, tem um mais. Tem um mais no meio que anula o que você falou quando antes, né? tem um mais, quando você vai ver a frase do mais, você faz socorro. Como essa pessoa tem coragem de dizer que não é racista? Mas pelo menos tem aquela sementinha de otimismo, assim? Acredito que sim, né? Até porque se a gente não for otimista, se a gente não vislumbrar um futuro mais
promissor, de que adianta estar aqui, não é? É verdade. Eu acho que nós que trabalhamos com arte e cultura somos super privilegiados. Temos esse universo para a gente brincar, temos esse universo para a gente até criar, esse universo paralelo, esse mundo alternativo. Claro que eu acredito, estou muito feliz, como disse, estou fechando o ano, uma felicidade plena, vou abrir um outro maravilhoso, novo livro para crianças, com crianças, onde o público adulto cola, porque muitos jovens que falaram, queria estar criança para estar lendo um livro sobre ele, como esse, da forma delicada e poética que você está falando, de coisas que... eu não botei dessa vez, eu falei assim, eu não vou ser ativista com as crianças, não vou estar falando de preconceito, mas nem precisou. Quando eu entreguei um personagem de uma criança preta, onde a maioria tem que goela abaixo ver Cinderela, Branca de Neve e se ver a protagonista da história, eu arrumei uma outra bandeira e fiquei muito feliz com que ela veio, que veio poética. A Calu, ela é uma figura toda politizada, na verdade. Ela é uma contadora de histórias. É uma menininha griot já. Exatamente, né? Contadora de histórias e que fica cutucando exatamente nesses temas, não é? Nesses temas, é verdade. E de uma forma sutil, quando pensa que não, a gente tem respostas. E tive respostas maravilhosas nesse Brasil todo. Calu andou já mais de 6 capitais brasileiras, com uma receptividade bacana, eu já tenho obrigação de voltar com um novo livro. Estou muito feliz e acho que é isso, é a continuidade. E feliz com essa coisa que o Bando dá. Tenho certeza que eu não seria essa Cássia se eu não tivesse passado por esse lugar de formação, de construção de pessoas, de novas pessoas, e que acreditam nesse futuro sim, porque senão não tem graça. O que você está vislumbrando para 2019? Agora é o lançamento do bloquinho de poesias e canções da Calu. Quero sucesso para o Sarauzinho, fazer mais o Sarauzinho, fazer bastante em Salvador. Estou namorando aí, fazer uma vez por mês, num lugar bem legal, ainda não vou dizer, mas fiquem ligados nas redes, eu estou nas redes, Cássia Vale, por favor, e o Sarauzinho tem uma rede só dele, Sarauzinho da Calu, está sempre tendo novidades, procure lá que as coisas da Calu estão por aí. E fazer esse infantil novo com o Bando, começar a ganhar energia para os 30 anos. Vamos fazer uma peça linda, tenho certeza. Maravilha. E não abre mão também do seu lado museóloga, assistente social... historiadora. Não, e agora com o Calu ficou ótimo, porque eu consigo fazer tudo, porque tenho ido para as comunidades levar o livro, não só lançamentos nos shoppings e livrarias, eu inventei um projeto chamado Cirandando com Calu, aí a assistente social, a historiadora e a museóloga tá junto, porque eu vou para as comunidades levar isso, levar formas de literatura. Eu vou cutucando. Cássia, é um prazer conversar com você, muito obrigado, sucesso, Obrigada. Que essa energia que é super contagiante, continue brilhando mundo afora. Para a gente é uma grande satisfação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que bom estar aqui conversando com você, podendo falar dessas coisas tão minhas e que agora eu posso dividir para virar nossas. Cássia Vale, nossa convidada, atriz, museóloga, historiadora, ativista negra, enfim, conversando conosco. E muito obrigado também a você que acompanhou esse bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.